Olá, professor! Olá, professora! Eu sou a professora Thaís, de Língua Portuguesa. No vídeo de hoje falaremos sobre a integração do material digital e do material impresso. O material impresso está integrado ao material digital. As versões impressas nós temos para alguns componentes curriculares para anos finais e ensino médio. São eles: Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Biologia, Física e Química. O livro do estudante complementa as aulas digitais, apresentando atividades que exigem leitura e registro. Além disso, possui uma seção voltada para um resumo das principais informações estudadas na aula. Mas atenção! O caderno do estudante não substitui o uso do material digital. Ele é apenas um suporte complementar para as aulas, para as atividades que exigem registro e leitura por parte do estudante. Também não se trata de um material de aprofundamento teórico, contempla apenas uma sistematização dos principais pontos estudados na aula. A integração entre os materiais digital e impresso acontece da seguinte forma: o material digital traz o fio condutor da aula e é composto pelas seguintes seções: para começar ou relembre, foco no conteúdo, pause e responda, na prática, encerramento, aprofundando e para professores. Já o material físico, o caderno impresso do estudante, oferece suporte nas seguintes seções: resumo, exercícios resolvidos, na prática e aprofundando. Agora veremos um exemplo da seção para começar. Para isso, exploraremos um trecho de uma aula de História do 6º ano. A seção para começar inaugura temas novos com atividades de sensibilização. Também são sugeridas técnicas de sala de aula para ampliar a interação e o engajamento. Observem que a seção propõe um diálogo que busca os conhecimentos prévios dos estudantes acerca de um determinado assunto. Agora, observaremos a seção Relembre. Para isso, utilizaremos um exemplo da primeira série de Biologia. A seção retoma assuntos de aulas anteriores para proporcionar continuidade. Técnicas de sala de aula também são acionadas para ampliar interação e engajamento. Algumas aulas, por darem continuidade ao tópico estudado, têm essa seção Relembre, outras têm apenas a seção para começar. Agora, veremos o exemplo da seção Foco no Conteúdo. Para isso, utilizaremos uma aula de Geografia do 6º ano. A seção Foco no Conteúdo traz mais um diálogo e reflexão, contendo conceitos dos objetos de conhecimento previstos para a aula, como no exemplo da tela, que conceitua elementos da paisagem. Agora, veremos um exemplo da seção Pause e Responda, de Ciências do 8º ano. A seção Pause e Responda permite checar a compreensão dos estudantes ao longo da aula. A proposta é de que seja uma atividade breve, que ocorre antes de o professor avançar a explicação de novos conceitos, confirmando a consolidação das aprendizagens. No exemplo presente na tela, a seção testa os conhecimentos consolidados sobre os tipos de reprodução assexuada. O próximo exemplo será da seção Na Prática de uma aula de Língua Portuguesa do 6º ano. Na seção Na Prática, os estudantes exercitam o que foi aprendido. Ela traz uma indicação do uso do livro impresso quando necessário. Observe como a indicação da tag em que se lê Atividade 1, veja no livro. Esta atividade está totalmente espelhada no caderno do estudante. Veremos agora um exemplo da seção Encerramento. Para isso, utilizaremos uma aula de matemática do 9º ano. A seção Encerramento permite um arremate final da aula mais significativo. Nessa seção, são propostas discussões acerca dos objetos de conhecimento estudados, mediados pelo professor, como uma sistematização. A próxima seção que veremos é a seção Aprofundando. Para isso, mostraremos um exemplo de uma aula da 2ª série de Química. A seção Aprofundando apresenta uma curadoria de exercícios extras, também à disposição do aluno. Essas atividades não são previstas para o tempo comum de aula, a menos que o professor decida mobilizar. Elas também apresentam um gabarito na versão para o professor e estão espelhadas no caderno do estudante. Agora, falaremos da seção para professores. Para isso, utilizaremos um exemplo de uma aula de Física da 3ª série. A seção para professores inclui orientações slide a slide, sempre que pertinente.
Ela pode apresentar habilidades, dinâmicas de condução, expectativas de resposta, informações extras, entre outras informações. Agora, veremos uma seção exclusiva do Caderno do Estudante, a seção Resumo, e também a seção Exercícios Resolvidos. Para isso, teremos como exemplo uma aula do 9º ano de Matemática. O resumo sintetiza os principais conceitos da aula. Nessa seção, os estudantes encontrarão um resumo que possa apoiá-los em seus estudos autônomos. Já os exercícios resolvidos apoiam a compreensão dos conceitos estudados. Esta seção não é um espelhamento da seção Foco no Conteúdo, e sim um resumo dos conceitos estudados. Agora, vamos esclarecer algumas possíveis dúvidas. A primeira delas: posso utilizar apenas o material impresso? A resposta é não. Como vimos, o fio condutor da aula está presente no material digital, que é composto de diversas seções, que prevêem todos os comandos cognitivos que serão despertados no estudante. Quando o professor utiliza apenas o material impresso, parte dos saberes dificilmente ficarão consolidados. Uma outra dúvida que pode surgir é se o material digital continua editável. Sim, o material continua editável. Para isso, é importante que o professor considere as necessidades formativas de cada uma de suas turmas e dos seus estudantes. O material impresso não é editável, mas também pode ser adaptado para atender às mesmas necessidades. Por hoje é só. Obrigada por ter acompanhado o vídeo e até breve!